Olá, meninos, tudo bom? Hoje vamos encerrar na nossa última aula sobre a Segunda Guerra Mundial. Vocês podem ver que nós dividimos o assunto em 4 partes, né? Porque foram 6 anos de guerra e realmente muitos acontecimentos importantes nós tivemos que relatar aqui. E hoje eu vou falar para vocês praticamente o que ficou conhecido como a queda do eixo. Ou seja, os países do eixo, que é a Itália, a Alemanha e o Japão, serão derrotados, né? Na verdade, primeiramente a Itália cai, tá? Depois a Alemanha e por último o Japão, de forma trágica até, com as bombas atômicas, as bombas nucleares lançadas pelos Estados Unidos, né, contra 2 cidades japonesas, que vai representar na verdade o fim da guerra. Então vamos lá. Vocês viram comigo em aulas passadas que na verdade a queda dos países do eixo ocorre já a partir da chamada Batalha de Stalingrado. Lembram? Aquela batalha entre as tropas de Hitler e as tropas de Stalin, onde o até então invencível exército de Hitler perde Stalingrado, perde para a União Soviética, muito devido às questões climáticas, devido à questão do inverno, né, que favoreceu os russos, e aí as tropas de Hitler começam a ser, né, literalmente empurradas na frente oriental, de volta para a Alemanha. E na frente ocidental, não sei se vocês lembram que no começo da guerra, a Alemanha tinha conquistado a França, né? A França tinha sido conquistada até com certa facilidade pelo exército de Hitler. E aqui foi que Hitler fez. Ele pegou praticamente em todo o litoral francês, colocou, né, muitos soldados, muitos equipamentos militares para proteger esse litoral da França. Tipo, se os aliados, no caso principalmente Inglaterra e França, quisessem, desculpa, Inglaterra e Estados Unidos, tá? Se eles quisessem entrar na Europa Ocidental, eles tinham que tentar libertar a França. E para isso eles tinham que vir pelo litoral. E aí estava todo o exército, né, o grande parte do exército alemão, com muitas armas, poderosos canhões, metralhadoras apontados para o mar. Então não seria uma invasão fácil, mas eles fizeram. Né? Tanto Estados Unidos como a Inglaterra e a ajuda de outras dezenas de países, eles organizaram o que ficou conhecido, meninos, como a maior operação militar da história mundial. Que na guerra mesmo ficou conhecido como o dia D, esse D de decisivo, tá certo? Onde no dia do 6 de junho de 1944, as tropas aliadas, lideradas pela Inglaterra e pelos Estados Unidos, eles desembarcam no litoral da França, num desembarque violento, sangrento mesmo, tá? Eles desembarcam principalmente numa parte do litoral da França, conhecido como Normandia, tá? Foi terrível. Tem até um filme que retrata isso. Eu disse até para vocês em aulas passadas que eu vou ficar indicando filmes para vocês. O nome desse filme é O Resgate do Soldado Ryan, onde a primeira cena de batalha do filme é justamente esse desembarque das tropas aliadas. E realmente são cenas fortes até, né? Porque foi um desembarque sangrento, né? Foi um desembarque violentíssimo, para vocês terem uma ideia, foi realmente milhares de pessoas que morreram, né? Mas no final das contas, meninos, apesar de todo, vamos dizer assim, todo complicador, né, toda ameaça, todo desafio, todo o perigo deles desembarcarem no litoral da França e os nazistas estarem esperando por eles na praia, né, com equipamento bélico pesado, eles conseguiram. Tá, o dia D foi vitorioso, os aliados conseguem conquistar o litoral da França, né, conseguem abrir uma nova frente e agora as tropas de Hitler também estão sendo empurradas, né, na frente ocidental. Então Hitler praticamente estava sendo cercado do lado oriental pelas tropas soviéticas e agora depois do dia D, né, pelas tropas americanas e inglesas que desembarcaram na França e começaram a empurrar o exército nazista. Né? E outra partida, lá pelo Mar Mediterrâneo, eles também entraram no sul da Itália. E eles começaram a conquistar toda a Itália, que era de Mussolini, que era aliado de Hitler, né? Então também eles estavam conquistando o território italiano. E aí, meninos, nós vamos ter, né, todo o final da guerra na Europa. Lá na Itália, os soldados aliados eles vão conquistar toda a Itália. Mussolini, grande líder, né, do fascismo italiano, ele vai ser vítima de uma revolução. O povo italiano revoltado com ele, até devido às derrotas que a Itália estava tendo na guerra, eles se revoltam e derrubam Mussolini do poder. Né? Mussolini, na verdade, a morte dele vai ser bem trágica até. Ele vai ser literalmente pego em praça pública pelas pessoas que eram oposição ao governo dele, vão bater nele e vão matá-lo, na verdade. Ele vai ser lixado até a morte. E o corpo dele vai até ser pendurado, vai ficar durante dias pendurado, não é, como símbolo da derrota italiana. E aí o que acontece? O primeiro país do eixo que acaba assinando a sua rendição
foi a Itália, quando Mussolini ele é literalmente executado em praça pública. E depois vai ser a Alemanha. Por quê? Porque as tropas soviéticas elas chegam primeiro em Berlim. Berlim é a capital da Alemanha. O que acontece, meninos? Eles chegam em Berlim, eles ocupam toda a capital alemã e o Hitler estava com alguns soldados e alguns membros do governo dele escondidos em um bunker. O que é um bunker? É um esconderijo no subterrâneo. No caso lá ficava debaixo do parlamento alemão. Um bunker gigantesco, por sinal. Aí tem um filme muito bom que fala sobre isso, chamado A Queda, que fala dos últimos 12 dias da vida de Hitler. A Queda. Foi muito bom isso aí. Tá certo? Aí o que acontece? O Hitler ficou cercado pelas tropas soviéticas. E aí a versão oficial é a seguinte. É que lá no bunker ele se casa, faz um casamento mesmo oficial com a sua secretária, uma mulher que sempre foi fiel a ele, sempre se dedicou a ele, chamada Eva Braun. Né? Ele se casa com ela lá dentro desse bunker. E alguns dias depois, já cercado, ele e sua mulher cometem suicídio. Né? Então, o suicídio de Hitler em seu bunker, no 30 de abril de 1945, terminava a guerra na Europa. Que o suicídio de Hitler representou o fim, né, da guerra para a Alemanha. A Alemanha se rendeu, a Alemanha estava derrotada. Tá certo? Agora tem um detalhe, terminava a guerra na Europa, porque vocês viram que a Itália foi a primeira que se rendeu quando Mussolini é morto em praça pública, né? E o fascismo italiano cai, a Itália se rende. Aí alguns dias depois, Hitler e sua mulher cometem suicídio no bunker, lá em Berlim. Aí os soviéticos conquistam a capital alemã e a Alemanha se rende. Então, com a rendição da Itália e da Alemanha, a guerra termina na Europa. Mas não é o fim da guerra, porque o Japão ainda estava em guerra. O Japão não se rendia e ainda tem um problema, meninos. O Japão era uma ilha, é uma ilha, só que em volta do Japão tem ilhas menores. E cada ilha pequenininha dessa, o Japão formou grandes bases militares. Então, para os Estados Unidos e seus aliados entrarem no Japão, eles teriam que conquistar essas ilhas. E, senhores, eram combates violentíssimos que tinha para conquistar, porque os japoneses não se rendiam. Na verdade, no geral, os soldados japoneses eles eram treinados a lutar até a morte. Se você já ouviu falar dos chamados pilotos kamikazes, que eram pilotos japoneses que pegavam seus aviões cheios de explosivos e se matavam, caíam em cima de um navio, de um porta-aviões, tá certo? Aí tem um filme sobre isso, tá? Dois, na verdade, um é chamado A Batalha de Midway e outro Até o Último Homem. Esse muito bom, por sinal, também, ó, muitos filmes indicados hoje para vocês. Aí é o seguinte, senhores, os Estados Unidos vai ter um problema interno. O seu presidente, o famoso presidente Franklin Delano Roosevelt, que era um cara que governava os Estados Unidos desde 1933, desde a crise de 29, ele vai falecer, né, vítima de um AVC. O Roosevelt morre e quem assume é o Truman, o vice dele, tá? E assim que o Truman assume a presidência, ele recebe um telefonema dizendo que o teste tinha sido um sucesso. Que teste é esse, professor? Era o teste da primeira explosão nuclear da história, tá? Eles realmente conseguiram desenvolver a bomba atômica, tá certo? E nesse projeto, que era um projeto secreto, um projeto escondido, era até chamado, se não me engano, Projeto Mahatma, que era um projeto secreto que eles estavam desenvolvendo essa tecnologia nuclear. Eles fizeram um teste com uma bomba no Novo México. Um teste mesmo, só para ver se a bomba funcionava. E o teste foi um sucesso. E aí o Truman, esse vice-presidente que assumiu, ele recebeu a notícia de que ele poderia usar a bomba nuclear se assim ele quisesse. E aí o Truman ele mandou uma mensagem para o imperador japonês, que ele tinha 3 dias para se render. Que se ele não se rendesse daqui a 3 dias, o Japão sofreria um duro golpe. E o imperador não se rendeu. E aí o que acontece? Eles lançaram a bomba, né, contra uma cidade japonesa no dia 6 de agosto de 1945. A primeira bomba estourou na cidade de Hiroshima, matando 80 mil pessoas só na hora da explosão. Tá certo? Onde os Estados Unidos estavam se vingando. Lembre-se que quem atacou primeiro foi o Japão, lá em 1941, quando o Japão atacou aquela base americana conhecida como Pearl Harbor, né? E aí o Japão sofre esse ataque fulminante, né? Onde praticamente a cidade de Hiroshima foi totalmente dizimada no 6 de agosto de 45. Aí nova mensagem é enviada para o imperador japonês, que ele teria 3 dias para se render. Se ele não se rendesse, outra cidade japonesa seria destruída. E infelizmente ele não se rendeu, e 9 de agosto de 45, essa bomba que vocês estão vendo bem no slide, que ficou conhecida como Fat Man, essa bomba estourou na cidade de Nagasaki, matando mais 70 mil pessoas na hora da explosão.
Tá? Assim, juntando, foi aproximadamente 160 mil pessoas que morreram na hora das explosões, tanto em Hiroshima como Nagasaki. Só que muitos milhares de pessoas vão morrer depois, meninos, com efeito da radiação, desenvolveram câncer e outras doenças realmente que envolvem o efeito aí dessa radiação. Aí, senhores, depois desses dois ataques nucleares contra Hiroshima e Nagasaki, o imperador japonês assina a rendição. Então, as bombas atômicas, né, tanto Hiroshima como Nagasaki, representam de fato o fim da Segunda Guerra Mundial. Assim, a guerra terminava, mas a atenção não. Porque quando termina a Segunda Guerra Mundial, o mundo vai ver agora uma guerra diferente. Que nós vamos ter o início da chamada Guerra Fria, onde as duas maiores potências mundiais, que são os Estados Unidos e a União Soviética, vão dividir o mundo em dois blocos. O bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco socialista, liderado pela União Soviética. E esses dois blocos vão desenvolver armas cada vez mais poderosas e armas nucleares. Mais poderosas que essa que vocês estão vendo aí, que destruiu a cidade de Nagasaki. Né? Então, o mundo da Guerra Fria vai ser o mundo que vai viver a ameaça de uma guerra nuclear global. Tá? Mas isso aí são cenas das próximas aulas, vamos trabalhar nos próximos capítulos. Tudo bem? Então aqui encerramos nosso assunto, meninos. Espero que tenha sido claro para vocês. Valeu, até a próxima.